paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está no canal O Promotor de Deus. Meu nome é Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, e vamos falar um pouco sobre as obras de Deus, a diferença entre obra de Deus e obra dos homens. Das passagens bíblicas, vamos falar algumas passagens bíblicas, que Deus se irou contra o homem, contra as nações, e decidiu destruir toda a humanidade. Uma passagem bíblica muito importante é o dilúvio. O dilúvio, uma passagem muito conhecida por muitos da igreja, muitos também da sociedade. Todos, quem não conhece a passagem bíblica sobre o dilúvio, não é? Você sabe me dizer qual foi o tempo que Deus gastou, quantos dias, meses que Deus gastou para destruir toda a humanidade? Se você vê Deus, a partir ali Deus decide, a partir do capítulo 6 de Gênesis, 5 em diante, versículo 5 em diante, Deus decide destruir toda alma vivente. Todo que tinha fôlego expirará. Mas por que Deus decidiu destruir? Porque a humanidade deixou a maldade entrar em seu coração. A maldade se multiplicou sobre a terra. Então Deus decidiu destruir toda a humanidade, exceto Noé. O tempo que Deus gastou para destruir toda a humanidade foram 40 dias, 40 noites, 150 dias. Veja o tempo de Deus. A ira de Deus contra a humanidade foi... Toda a espécie humana foi destruída em 150 dias. Agora vamos ver, depois que Deus destruiu, Noé sai da arca, e o Senhor fala com Noé. Veja, vamos falar um pouco sobre o que Deus falou para Noé. Gênesis 8:21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse, o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa dos homens, porque a imaginação do seu coração é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir todo o vivente, como fiz, enquanto a terra durar. Veja que Deus não mais vai destruir o ser humano, não vai lançar mais pragas contra a humanidade. Então, o tempo de Deus é esse. Ele não tem prazer em ver o ser humano sofrendo por um longo período, vários dias, entendeu? Vários anos sofrendo. Isso é obra de Deus. Vamos ver outra obra de Deus? Que Deus decide destruir uma cidade muito conhecida, a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o que você tem que pensar uma coisa, quando Deus decide destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o que ele fez? Ele avisou a Abraão o seu plano, porque o pecado de Sodoma e Gomorra tinha chegado aos céus. Então Deus decide destruir. Deus é rápido, ele decidiu, avisou os seus escolhidos e tirou o anjo de Deus, foram lá na cidade e tiraram Ló da cidade. E sua mulher e suas filhas foram retirados da cidade. Então foi rápido. A ira de Deus, ela é rápida, entendeu? Quando Deus decide exterminar uma nação, ela é rápida. Ele traz o arrependimento, se não se arrepender, Deus extermina a nação. Agora vamos falar um pouco também sobre as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito, Êxodo capítulo 7, versículo 11. Você sabe qual foi o tempo das pragas sobre o Egito, as 10 pragas? Qual foi o objetivo de Deus nas 10 pragas do Egito? Mostrar que os deuses de Faraó eram deuses mortos. O único Deus era o Deus vivo, o Deus de Israel. Chegou a aflição do povo de Israel aos olhos de Deus, e Deus queria mostrar para Faraó e para seu povo que Deus estava presente, que Deus queria salvar aquela nação. Então, Deus pega e lança as 10 pragas sobre o Egito. Você sabe me dizer o tempo que Deus gastou para destruir todo o Egito? Foram 7 dias a primeira praga. Algumas pragas durou 3, 5, 4, entendeu? Vamos calcular que fosse 7 dias cada praga.
seria 10 pragas vezes 7, 70 dias, todas as pragas no Egito. Vamos jogar 77? Alguns estudiosos falam que foram isso. Veja o tempo de Deus, 77 dias para mandar as 10 pragas sobre o Egito e mostrar que Deus tinha poder sobre os deuses do Egito. Veja a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Deus não tem prazer em ver o ser humano sofrendo por muito tempo, entendeu? Quando Deus quer lançar uma praga, um extermínio, não dura muito tempo, entendeu? Então foram 70 dias. Mas o Egito não era um povo de Deus, né? Você poderia pensar, colocar sua cabeça para funcionar e poderia pensar, mas o Egito não era uma obra de Deus. O Egito, o faraó não era um povo de Deus. Sim, agora vamos ver as serpentes ardentes. Números capítulo 21, do 4 em diante, até o 7. Você vai perceber que Israel, ele começou a murmurar contra Deus. Reclamar que no Egito estava melhor e que Deus trouxe ele para o deserto para morrer. E a ira de Deus se acendeu contra o seu povo, sobre Israel. O que Deus fez? Deus pegou e enviou as serpentes ardentes no deserto. Porque Deus enviava o pão, o povo não estava satisfeito. E murmuraram contra Deus e contra Moisés. Então Deus enviou as serpentes ardentes. E as serpentes ardentes matou muitas pessoas também. Vejam as obras de Deus. Aí o que Deus fez? O que o povo fez? Foi e clamou a Moisés e a Deus, pedindo perdão por causa dos seus pecados. E Moisés clamou a Deus, e Deus pegou e operou o milagre. Falou para Moisés, crie a serpente de metal e coloque sobre o deserto. E assim, todo aquele que for mordido, olhe para a serpente e será salvo. Então veja a obra de Deus. A obra de Deus, ela é rápida. Deus traz a consequência do pecado humano e o arrependimento, e depois a salvação ou condenação. Então veja a obra de Deus. É bem diferente das obras dos homens. As obras dos homens duram por muito tempo. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Isso é obra dos homens. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.